As coisas estão cada vez mais caras, o nosso salário não acompanha esses aumentos e a gente tem que a todo momento buscar formas de gastar menos, mas tentando não sacrificar a nossa qualidade de vida. Então, pensando nisso, nesse vídeo a gente traz uma estratégia muito interessante para você gastar menos e conseguir economizar e guardar dinheiro. Se esse assunto te interessa, já deixa seu like, fica comigo até o final desse vídeo e bora descascar esse abacaxi? E aí, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Guto, eu sou formado em Administração pela UFSCar de Sorocaba e tá começando mais um vídeo do Guia Básico de Educação Financeira. Então, pessoal, para começar a nossa conversa de hoje, a primeira coisa que a gente tem que falar é que você precisa ter um orçamento. Porque se você não sabe para onde seu dinheiro está indo, se você não sabe direitinho quais são os seus gastos, como é que você vai saber onde que dá para você economizar, onde que não dá para você economizar, não é verdade? Então esse é o primeiro passo para a gente começar a falar de economia, começar a falar em guardar dinheiro. E aí já tem vídeo no canal da gente falando sobre isso. Tem um vídeo aqui que a gente aborda o método 50-30-20. Eu vou deixar linkado aqui nos cards e também na descrição desse vídeo. Então depois que acabar aqui você vai lá dar uma olhada para entender melhor como que você pode organizar o seu orçamento pessoal para daí a gente poder falar sobre economizar dinheiro, guardar dinheiro, enfim. E o segundo ponto dessa conversa é a gente diferenciar os gastos que são fixos dos gastos que são variáveis. Ou seja, existem gastos na nossa vida que eles vão ser sempre fixos, como o aluguel, por exemplo, ou a parcela que a gente paga do nosso carro. E por outro lado, existem gastos que são variáveis, né? Que vão mudar de acordo com o mês. Tem mês que a gente gasta mais, tem mês que a gente gasta menos. Como por exemplo, o consumo de energia elétrica, o consumo de água da nossa casa. São consumos variáveis, né? Eles vão oscilando aí de acordo com o nosso uso, enfim. E também uma outra divisão que a gente pode fazer é de gastos obrigatórios e gastos não obrigatórios. E os gastos obrigatórios são aqueles que a gente não pode deixar de pagar, porque senão a gente vai ter um prejuízo muito grande da nossa qualidade de vida. Por exemplo, o aluguel da nossa casa, o financiamento da nossa casa. Enfim, são esses gastos que se você parar de pagar, você vai ter um prejuízo assim na sua qualidade de vida muito grande, muito significativo. Já os gastos não obrigatórios, como o nome já diz, são gastos que se a gente parar de pagar não vai ter um prejuízo tão grande, né? Como por exemplo uma academia que a gente não vai, ou um plano de streaming que a gente não utiliza da forma que deveria, enfim. E aí a partir disso a gente tem 4 grupos, que são os gastos fixos obrigatórios, os gastos fixos não obrigatórios, os gastos variáveis obrigatórios e os gastos variáveis não obrigatórios. Guto, mas você pode dar exemplos pra gente? Claro que posso dar exemplo sim. Como exemplo de gasto fixo obrigatório, por exemplo, a gente tem um aluguel, que é uma parcela fixa todo mês, né? Ele aumenta de ano em ano, mas ele tem um grande período que é uma mesma parcela e ele é obrigatório, então a gente tem que pagar, né? Você não pode parar de pagar o aluguel, senão você vai ser despejado, né? Então ele é fixo e obrigatório. Agora, um gasto fixo que não é obrigatório é o que eu citei já, por exemplo, o serviço de streaming ou a academia, que a gente paga todo mês a mesma coisa, mas que não é obrigatório, né? A gente utiliza por uma comodidade, por saúde, enfim, mas que se você parar de pagar, você não vai ter um prejuízo tão grande, ou você pode substituir por outra coisa. Por exemplo, a academia, você pode substituir por caminhadas ao ar livre, ou enfim, né, qualquer outra coisa do tipo. Já como exemplos dos gastos variáveis obrigatórios, a gente pode citar o mercado, né, que a gente tem meses que a gente gasta mais, tem meses que a gente gasta menos, água de luz, conta de luz, conta de água, também são gastos variáveis e obrigatórios, né? E os variáveis não obrigatórios estão envolvidos ali com a questão do lazer, um presente que você compra para dar para alguma pessoa, né? São gastos assim que podem oscilar de mês para mês, mas que não são obrigatórios, né? Você não é obrigado a dar um presente, você não é obrigado a ir a um restaurante, você faz determinadas coisas porque você quer, porque você se sente bem. E se você está se perguntando desses gastos todos, por onde você começa, eu sugiro que você comece se inscrevendo aqui no canal, clicando nesse botão vermelho aqui embaixo, porque assim você me ajuda a continuar levando conteúdo bacana para vocês e também se ajuda recebendo esses conteúdos, aprendendo sempre mais, trocando conhecimento, enfim. Então se inscreve aqui, não deixa para depois, hein?
Mas agora falando sério, quando a gente vai falar sobre gastar menos, economizar, a gente tem que começar pelo que é mais previsível, né, do que a gente vai economizar, do que a gente consegue ter uma melhor clareza. E também o que não é obrigatório, né? O que não vai sacrificar tanto a nossa vida. Então a gente começa pelos gastos fixos não obrigatórios. Como eu disse lá, academia, serviços de streaming, a conta do seu telefone celular, que de repente você paga um plano super completo, mas que você nem utiliza tudo aquilo. Então você começa por esse grupo de gastos, avaliando o que dá para você eliminar da sua vida. É claro que para você saber disso, você tem que ter aquele orçamento que a gente já conversou no começo do vídeo. Fez o orçamento, dividiu, categorizou ali os gastos, você vê o que dá para eliminar. Por exemplo, você tem Amazon, Netflix e HBO Max, mas você assiste uma série da Netflix só. O primeiro jogo é batatinha frita 1, 2, 3. Entendeu? Não faz sentido você ter todos os outros, sendo que você não está utilizando. Você pode cancelar e depois você assina num momento no futuro, quando você... E depois você assina num momento no futuro, quando você quiser assistir alguma coisa específica e vai revezando entre eles. O próximo grupo que a gente pode focar são os gastos variáveis não obrigatórios. Por quê? Mais uma vez não obrigatório porque a gente não vai ter um impacto tão grande na nossa qualidade de vida. E agora os variáveis que a gente tem um menor controle. Então isso envolve lazer. Se você, por exemplo, sai para jantar toda sexta-feira, você pode fazer uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não, e já ir, né, conseguindo reduzir um pouco esse gasto. Se você é uma pessoa que dá um presente caro para todos os familiares no aniversário, você pode rever essa postura, dar algo mais lembrancinha, né, que a gente fala. Então são pequenas coisas que você pode ir equalizando no seu dia a dia. E aí na sequência a gente vai para os gastos obrigatórios variáveis, que a gente consegue ter um certo controle. Por exemplo, a conta de luz, né? Você sabe o que você tem que fazer para economizar luz dentro de casa. Você pode diminuir o seu tempo de banho, você pode desligar os aparelhos que ficam com aquela luzinha de stand-by acesa, tirar da tomada, né? Você pode, por exemplo, deixar juntar uma quantidade maior de roupa para lavar tudo de uma vez e aí você acaba economizando água também. Enfim, uma série de coisinhas que você pode ir fazendo aí. Inclusive já tem um vídeo aqui no canal também falando sobre como economizar luz, né? Que a gente sabe que os preços sempre aumentando também. Então dá uma olhada aqui nos cards. E por fim, o último grupo que a gente consegue atacar, né, que a gente tem condições de atacar, é o grupo dos gastos fixos obrigatórios, que no caso, um aluguel, por exemplo, é mais difícil de você conseguir abaixar o valor, né? Você dificilmente vai conseguir abaixar, a não ser que você mude de casa e tal. Só que isso demanda uma preparação maior, né? Isso demanda de um planejamento maior. Então não é algo que você consegue fazer de um mês para o outro, como é o caso de uma conta de luz, por exemplo. Você consegue fazer pequenas ações dentro da sua casa no seu dia a dia para diminuir. Então dá para mexer nesse grupo? Dá para mexer nesse grupo, mas é algo que precisa de um planejamento maior, de um tempo maior, de um estudo maior. Então por isso esse grupo fica por último, porque aí a gente tem um tempo maior de analisar, ver se dá para mexer nele. Porque às vezes, por exemplo, você vai para uma casa que o aluguel é mais barato, porém é o dobro da distância do seu trabalho. Então você vai gastar mais com transporte e às vezes aí acaba não compensando. Então é algo que você precisa parar para fazer uma análise mais aprofundada. Então é legal que esse grupo fique por último. E agora eu quero saber de vocês aí, como é que tá a vida, se vocês estão conseguindo economizar, se vocês acharam essas dicas interessantes, vão aplicar algo aí na vida de vocês. Conta aí nos comentários, vamos trocar essas experiências. Gosto muito de ler os comentários que vocês deixam, respondo basicamente 100% dos comentários, então pode ter certeza que a gente vai interagir aqui sim, se você comentar. E é isso, eu vou ficando por aqui. Na semana que vem tem mais um vídeo aqui no canal, eu espero vocês. Um beijo e tchau!